Então vamos lá, um salve aí a todo mundo do Labcels aí, eu sou Chico Simões, estou aqui entrevistando o Paulo Pajé. Pajé, se apresenta aí pra galera, man. E aí, prazer estar falando contigo. Meu nome é Paulo, conhecido como Pajé, moro atualmente em Campinas, faço parte do Fala Livre, que é a ocupação lá no Céu Columba, em Colatina, e trabalho com rádio, basicamente, a comunicação em geral, mais especificamente com rádio e a ideia, em torno da ideia de rádio livre. E por causa disso, resolvi também estudar esse assunto, sou entusiasta e usuário de software livre. E é isso, assim, estamos trabalhando agora em termos de políticas e estudo com rádio digital e tal. E aí é meio isso, assim, acho que a gente vai falando, conforme a nossa conversa, das atividades aí que a gente tem tentado empreender e tal. Massa então, velho, a gente tava trocando uma ideia aí, você falou da Rádio Muda aí, acho que é um dos grandes ícones aí desse processo aí, pelo menos que tá mais próximo da gente aqui, tô em São Carlos, né? Conta um pouco a sua história aí com Rádio Livre então, man, pra gente ter uma base aí. Cara, começou, na real, eu tenho uma historinha que a gente sempre conta pra mostrar como o processo é informal e, de certa maneira, afetivo também. Na verdade, tava no começo do primeiro ano da faculdade, um camarada que morava junto comigo na República falou: pô, meus veteranos vão fazer um programa numa rádio lá na Unicamp e tal. Aí me pegou, eu falei: pô, legal, tinha música já e tal, aí vamos lá. Aí eu cheguei e nem sabia direito o que esperar, mas o que eu vi foi uma molecada colocando um som e dando uma ideia num estúdiozinho pequenininho, embaixo de uma caixa d'água, bem no meio do campus universitário, uma coisa que eu não esperava, mas logo saquei que a coisa era bem informal, assim, é uma coisa bem solta e tal. E eu lembro que naquele dia eu ainda saquei que aquela rádio não era formalizada, né? Então as ideias eram um pouco sobre rádio comunitária, rádio pirata e tal, a ideia de rádio livre ainda não era uma coisa solidificada na minha cabeça, mas saquei na hora que aquilo era um projeto político, né? Era um projeto de questionamento e tal. E aí eu me lembro de olhar um dos CDzinhos lá que estavam tocando, não me lembro qual era, mas tinha aquele avisinho que eles colocam, esse CD não pode ser difundido publicamente, não pode ser tocado em rádio, você só pode ouvir no CD-Man, no seu fone de ouvido, dentro do seu banheiro, trancado, e não deixa ninguém ouvir. E aí começou um questionamento na minha cabeça sobre isso. Porra, cara, tão bacana você poder difundir, sei lá, a música que você gosta, essa ideia que você gosta. E aí começamos, através de um grupo, mais ou menos herdamos uma série de elementos da galera que já estava lá, e aí teve um grupo de pessoas mais ou menos da mesma época da faculdade que resolveu, de alguma maneira, pensar a coisa e fazer a coisa caminhar, e foi um período muito rico, assim. Isso era em 1998, quando a lei de rádio comunitária foi aprovada, a 9.612, que é a lei de rádio comunitária, mas é uma lei que a gente diz que é muito mais para fechar a rádio do que para abrir rádio. Então, a partir de 98, teve um processo de discussão em várias instâncias sobre o que era essa lei de radiodifusão comunitária, e aí trabalhava com a ideia, a gente sempre criticou a ideia de monopólio da mídia e tal, e aí resolvemos trabalhar com esse assunto, e isso levou a várias outras coisas, levou ao questionamento sobre o que era propriedade intelectual, sobre o que são direitos autorais, como que a produção própria consegue ser difundida, de que maneira se pode enfrentar não só o monopólio, mas autossubsistir como um coletivo autônomo, etc. Então foi uma série de desafios que a rádio, digamos, é o pilar principal, foi o pilar principal, mas se ramificou assim, em várias outras esferas. Aí, em 2003, apareceu o Rafael Diniz, o Juba, e aí já era do CMI, já trabalhava com software livre e computação, e aí deu essa
essa letra pra gente, então esse coletivo acabou também se envolvendo com, digamos, outros níveis de liberdade e de desenvolvimento tecnológico, que deu esse sentido mais amplo de um projeto de comunicação mesmo, do qual a rádio era fundamental, mas existiam ali braços de assuntos e tendências que também foram sendo englobadas e tal. Mas é isso, a rádio é um projeto muito antigo, né? É um projeto de meados da década de 80, que se iniciou no movimento político que aconteceu na Unicamp pela moradia estudantil. Então, a rapaziada, ainda no finalzinho da ditadura, ocupou o ciclo básico para que forçasse a universidade a fazer a moradia para estudantes que vinham de fora, já tinha uma galera que vinha de fora. E aí um estudante de engenharia fez um transmissor pequeno de rádio. Esse transmissor deu uma circulada, saiu da Unicamp, foi para a moradia no centro, da moradia no centro voltou para o DCE e tal. E aí, a partir do começo dos anos 90, ela se desvincula do DCE e se torna uma rádio livre, né, gerida por um coletivo autônomo, que não tem ligação, quer dizer, o coletivo em si não tem ligação nenhuma com nenhum movimento político formal, embora seja formado por pessoas que têm ali as suas ideologias, os seus movimentos e tal, e é uma alta rotatividade de pessoas. A rádio sempre teve, por causa dessa dificuldade de ser uma rádio livre, independente e tal, sempre tem altos e baixos, então suas dificuldades, seus melhores momentos e tal, e é isso um pouco esse desafio que dá a beleza de se construir um projeto de comunicação. E aí, atualmente, a gente já teve uma série de problemas com Polícia Federal, Anatel, autoridades e tal, mas ela sobrevive nesse tempo todo, assim. Ela é fruto de umas ideias que vieram lá dos anos 70 na Europa e tal, que era você desafiar naquela época e na Europa o monopólio do Estado sobre os meios de comunicação, né? Que é diferente a situação na Europa e nas Américas. E aqui nas Américas o que a gente tem é o monopólio, quer dizer, o Estado concede o espaço no espectro eletromagnético para empresas, e essas empresas que monopolizam esse uso do espectro. Então, essa era uma discussão que se tinha na Europa e foi transferida para cá via Félix Guattari, Francisco Berardi e tal, uma galera que pensava nessa questão de produção de subjetividade. E aí se criou toda uma onda de rádios livres, e aí depois comunitárias e tal, que algumas sobrevivem até hoje. Acho que hoje o conceito de rádio livre já é bem mais difundido do que ele era na década de 90, já tem uma galera fazendo, e assim, infelizmente a maioria ainda está nas universidades, ainda pega uma parcela um pouco mais com mais grana, com mais acesso e tal. Isso é uma dificuldade, até porque nas periferias é bem mais difícil. A polícia entra batendo na porta, prendendo as rádios comunitárias e tal. Enquanto que na universidade, quando você pega uma galera branca, de classe média, que é estudada e tal, tem uma certa proteção. Infelizmente isso acontece, uma certa proteção. Mesmo com essa proteção, as rádios e universidades ainda são também perseguidas e tal. Tem a Rádio Muda e pessoas da Rádio Muda estão sofrendo processo e tal. Então é um projeto político, legítimo, mas também tem as suas dificuldades que precisam ser superadas aí, assim, quer dizer, não é fácil fazer comunicação no Brasil, principalmente quando está mexendo com rádio e TV, assim, onde os níveis de poder e de dinheiro exercem uma influência muito forte, né? Muito barão, né, cara? Muito coronel em cima aí do espectro, é bruto. Massa, então a história com a rádio aí nasce junto aí com o envolvimento com a Rádio Muda, bem massa. Cara, e aí estamos aqui, Labcels, conta um pouco qual a proposta de vocês aí, como é que tá a caminhada lá, lá em Colatina, né? Vocês estão com o projeto lá, dá um salve aí pra galera conhecer melhor um pouco a proposta aí. Pode crer, acho que, assim, primeiramente um salve geral até pro projeto dos Labcels como um todo. Acho que foi uma retomada de algumas ideias que já vinham sendo solidificadas e desenvolvidas aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, com uma galera muito bacana que faz projetos legais, mas também com um certo envolvimento do poder público, que
no caso do Brasil é fundamental e a gente precisa dar uma força para isso, cada um da sua maneira, mas precisa. Então o projeto dos Live Cells me instigou muito nesse sentido também, a coisa estava meio parada assim, em termos de projetão, projeto de governo, etc, de estado, e aí me deu uma instigada em relação a isso. E aí, porra, você vai dar uma olhada nos tipos de projeto, quem são as pessoas que estão envolvidas e tal, e aí realmente anima pra caralho, assim, é um conjunto de propostas de pessoas, assim, que dá pra fazer um barulho, assim, com todas as dificuldades, mas dá pra tocar, e espero que, sei lá, com a ajuda tanto dos bolsistas locais, como da galera que tá ocupando, como da coordenação geral, espero que isso aí sobreviva um bom tempo. O nosso projeto é um projeto de rádio que envolve, de novo, né, o rádio é aquela coluna vertebral, mas não é só rádio, assim, você entender que rádio também é uma ocupação do território, principalmente porque o espectro eletromagnético, que é por onde trafegam as ondas do rádio, também faz parte do território, quer dizer, a gente é uma parte invisível do território, então às vezes a gente pensa que o chão é o que determina, que é a praça pública, tem o mercado, tem especulação imobiliária, mas tem também uma especulação e um tipo de ocupação do ar. Então, nesse sentido, se envolve muito com a ocupação do território, de você conhecer o seu território. Quer dizer, você conhecer quais são as rádios que pegam ali, quais são as TVs, quem que está utilizando aquele espaço, o espaço das ondas eletromagnéticas, como que a gente pode ocupar de uma outra forma esse mesmo território e tal. Fora isso, envolve também um trabalho artístico, né, estético, que são uma tentativa de você desvincular os meios de comunicação, especificamente o rádio, de uma forma careta de falar. Então, quer dizer, para você fazer rádio, fazer televisão e fazer comunicação, você tem que se desvincular daquilo que a gente está acostumado a ouvir, daquilo que a gente está acostumado a receber dos grandes meios de comunicação, o que parece que não, cara, mas esse é um dos trabalhos mais difíceis que tem, assim, você dá um microfone ou um gravador para as pessoas e dá uma travada, porque você vai trocar uma ideia, a pessoa não tá sem o gravador. Tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo. Deu uma travada no vídeo aqui, mas o áudio tá massa. Não, beleza, tranquilo. A galera troca uma ideia quando tá falando com você, tá em reunião e tal, mas na hora que vai fazer uma gravação, vai pegar no microfone, dá aquela travada, porque tem essa perspectiva de que no microfone eu tenho que falar certinho, na frente da câmera eu tenho que me portar certinho e tal. Existe uma vergonha perante o dispositivo tecnológico, assim. Então tem a ver com formas da expressão que são formas alternativas e que na verdade são as nossas formas mesmo. A maneira como a gente conversa tem que ser a forma como a gente transmite, não precisa ter sotaque de paulista, não precisa ter o cabelo engomadinho que nem William Bonner, não precisa ter a voz impostada que nem os locutores de rádio e tal. E é então um exercício de você soltar uma estética própria, né? Soltar uma maneira de você falar, com as suas gírias, com o seu vocabulário, o vocabulário que você usa no bairro e tal. E isso se vincula também à forma de você pensar o áudio. Então, sei lá, paisagens sonoras da cidade, de barulhos que o seu bairro tem, quem são as figuras bacanas do seu bairro que contam histórias legais, eventualmente, sei lá, tem um violeiro, ou tem um grupo de batuque, ou tem um MC e tal. É um projeto também de você dar uma autonomia para essa estética local, via áudio, assim. É isso que pega no projeto. E aí, como consequência desse trabalho mais, né, formativo, assim, desse trabalho mais cotidiano de fazer isso, a gente pensa em estabelecer inicialmente uma rádio poste, né? O que a gente chama de rádio poste, que é uma rádio interna numa localidade. Então, com uma fonte emissora, né, que pode ser um computador, um microfone, um mixerzinho e algumas fontes de áudio, você joga, a partir de um sistema de som, você joga para alto-falantes espalhados em algum lugar. Então, utilizava-se muito isso em
cidades do interior, mas era uma coisa utilizada principalmente por comércio local, às vezes político, a música comercial e tal. Então, a ideia é estabelecer inicialmente uma rádio post, para que isso instigue também as pessoas da comunidade a irem lá. Pô, o cara tem uma fitinha de som, o cara tem uma história para contar, atividades do próprio céu que aconteçam, divulgação e tal. Então a ideia do projeto é isso, é você ter um conhecimento desse território, de ter um trabalho com arte estética e as maneiras de você soar, né, a maneira, o que você quer tocar, o que você quer falar, como você quer falar, e estabelecer praticamente alguns mecanismos de desenvolvimento de uma rádio post. Isso significa também, sei lá, eventualmente oficinas de pequenos transmissores, como é que você liga uma caixinha. Então você tem um dispositivo MP3, esse MP3 pode se tornar uma radiozinha quando você liga ele num falantezinho e tal, e alguns toques também em relação à edição básica de áudio em software livre, que é o Audacity também. Então a gente trabalha com alguns toques para ficar fácil, coisa de corte, música de fundo, efeitos sonoros e tal, para que a galera consiga minimamente fazer uma ediçãozinha com os áudios que eles conseguirem. Assim. Acho que essa é a proposta central. Bem massa, bem massa. Cara, eu queria trocar um pouco de ideia das coisas que você falou, assim, uma coisa que chamou bastante atenção, assim, essa ideia do rádio como coluna vertebral, né? O rádio nunca tá... O fazer rádio, né? Nunca tá 100% fechado na ideia do áudio ali, ele sempre envolve, ainda mais essa proposta de rádio livre aí, né? Estamos falando nesse formato aí de contestação um pouco do status, né? De como tá a coisa, a liberdade de expressão, ocupação do espectro, do ar, né? Eu queria trocar um pouco mais de ideia sobre isso também, se possível a gente puxar um pouco um gancho para essa sua pesquisa aí. A gente está num momento, já faz um tempo já, mas nesse gargalo aí de mudar a plataforma de rádio no Brasil, né? Rádio digital, tem altas discussões rolando aí. Enfim, acho que vamos jogar um pouco dessa ideia pra galera aí, que eu acho que é uma vibe bem massa aí a gente conversar. Chama atenção, assim, essa parada. Então, pode crer, porque o lance, assim, a gente sempre falou assim que rádio não é pra escutar e falar. Rádio você pode comer, você pode cheirar, você pode abraçar, você pode... Entendeu? Então, o lance de rádio livre não é só um bando de equipamento ou o som. Por isso que a gente sempre bate na tecla, você faz rádio, eu faço rádio pela internet. Não, velho, não é rádio. Aí, isso aí, rádio pela internet, você grava um som em casa, streama aí qualquer coisa e fala que é rádio. Mas não é, a rádio envolve uma parada que é mais ampla, assim, que tem a ver também com a utilização de espectro eletromagnético, mas não só. O rádio é um lugar também, sacou? O que dá um tesão muito grande em termos de fazer rádio é que você vai encontrar as pessoas no estúdio, sacou? Você faz reunião na frente da rádio, você aprende a mexer nos equipamentos com outra pessoa, tem uma coisa de interação interpessoal que é muito bacana. E a partir disso, essa ideia de ser meio que uma coluna vertebral é porque a partir disso você tem outras coisas, como foi um projeto, sei lá, eu posso fazer rádio rumo ao software livre, entendeu? Na verdade, a ideia dessa liberdade que o rádio oferece é só um impulso para você ir buscar outras liberdades. Então, questionar, sei lá, formas do direito autoral, se questionar a vigilância, entendeu, do seu computador ou nas câmeras, etc. Isso tudo envolve um pouco esse sentimento de liberdade que a Rádio Livre oferece. Daí, o que acontece no Brasil é que a gente sabe que hoje em dia não, desde que nasceu, a comunicação no Brasil é altamente controlada, né? Ela é altamente direcionada para que as pessoas acreditem e saibam aquilo que está sendo medido e aquilo que está sendo estabelecido, contado e resolvido, que é para elas saberem ou não. Então, uma das formas de você desafiar isso
é você fazer um outro tipo de comunicação. A internet, durante algum tempo, pareceu que ia oferecer esse tipo de liberdade, de autonomia para as pessoas, etc. Mas acho que como consequência do desenvolvimento da internet a gente não teve, acho que até pelo contrário, a gente não teve a resolução do problema da falta de liberdade de expressão, mas criou-se um novo problema. E, enfim, sobre a internet a gente dá para falar muitas coisas e tal, mas acho que o importante é que a internet não é uma rede autônoma, diferentemente do que se pensa. A internet é extremamente controlada, assim como é a televisão e o rádio. E pior do que isso, se nego quiser dar um switch off, quer dizer, desligar o plug lá da internet nos Estados Unidos, cai a internet geral. Você cortar um cabo submarino, não tem comunicação. Mas é um meio físico controlado. Enquanto que o espectro eletromagnético, ele é, teoricamente, até por convenção, um bem público de responsabilidade dos estados. Então, sendo de responsabilidade dos estados, cada estado tem a sua legislação e nisso a gente é capaz de interferir. Tanto fazendo um projeto de desobediência civil, como é um projeto de rádio livre, né? Quer dizer, o projeto de desobediência civil é o que fazia o Martin Luther King, é o que fazia o Nelson Mandela, é o que fazia o Gandhi e tal. Quer dizer, quando você acha que uma lei é injusta, você desobedece ela para despertar esse questionamento. Quer dizer, não é que é criminoso, mas é um projeto de desobediência da lei porque você não concorda com ela. Até que a gente fala que uma rádio livre, a Rádio Muda particularmente, ela não é ilegal porque ela é um projeto de desobediência civil, quer dizer, ela desobedece a lei porque a lei, no nosso entender, é uma lei que não contempla aquilo que a gente quer. Ela não é clandestina porque a gente não se encontra e ela não é pirata porque não é a gente que está atrás do ouro. Então, aquilo que se estabelece muitas vezes como, né, rádio pirata, rádio clandestina, tal, é mais uma vez uma propaganda forte desses balões da mídia e tal, para que as pessoas não tenham acesso a esses meios de produção e tal, meios de produção de subjetividade. E aí, pensando em dois processos, nesse da internet, que é um meio físico controlado e que atualmente está um caos, ainda os grandes monopólios hoje não são mais os monopólios industriais, né? São os monopólios digitais. Então, outro dia eu estava lendo isso, quer dizer, a maior fonte de informação do mundo não produz nenhuma informação, que é o Facebook. A maior plataforma de vídeo do mundo não produz um vídeo, que é o YouTube. O maior projeto de hospedaria do mundo não tem um hotel, que é o Airbnb, e assim vai. Então, quer dizer, são grandes monopólios de controle das relações sociais e que estão estabelecidos na internet. E aí, como alternativa a isso, como projeto de comunicação e tal, o que se tem é que o espectro magnético está lá e ninguém está olhando para ele. Todo mundo dá essa importância para a internet já, e que eu acho que uma galera pensa nisso há mais de 10, 15 anos e tal, mas muita gente passou a pensar isso agora e achar que isso é a solução, quer dizer, fazer blog, fazer uma leizinha, não sei o que, mas existe um fenômeno que é fundamental, que é o da digitalização, que otimiza as comunicações, que oferece uma facilidade maior de interação, que requer uma infraestrutura de aprendizado muito bacana, quer dizer, você aprender sobre mecanismo tecnológico, tecnologia de informação é legal pra cacete, mas ao mesmo tempo esse mundo digitalizado ainda está extremamente focado numa infraestrutura como a internet. Então o que a gente tem agora é o processo de digitalização do sinal que trafega pelo espectro eletromagnético. Então, digitalização da TV e a digitalização do rádio. Quando a gente fala disso, normalmente fala a TV vai ser de melhor qualidade, vai ser qualidade de DVD, o rádio, o AM vai ter qualidade de FM, a FM vai ter qualidade de CD, o CD vai ter qualidade de não sei o que, se preocupa um pouco com a qualidade. Mas o que a gente fala é que é mesmo uma mudança de paradigma, porque você tem, na verdade, quando você digitaliza esses sinais, você tem a possibilidade de que mais informação chegue. E você tem a possibilidade também de canais de retorno, então você tem uma interatividade maior e, mais do que isso, a ocupação desse espaço, que é um espaço
está sendo utilizado politicamente por grupos que têm dinheiro e têm poder. Eventualmente na internet você pode ter o seu blogzinho e tal, mas você não pode ter a sua rádio comunitária. É difícil um processo de construção de uma TV, por exemplo, e aí alguém vai me dizer, pô, não, mas não tem qualidade, você vai pegar uma comunidade e não vai ter qualidade. Isso é óbvio que não tem qualidade. Ou primeiro, é que nem o Haddad estava falando da ciclovia. Primeiro vem a ciclovia, primeiro você abre espaço da segurança, depois vem a bicicleta. Funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você oferece aquele espaço, aquela possibilidade do cara produzir, das pessoas terem ideias para ocupar aquele espaço, e essas ideias vão vir naturalmente. Então, quer dizer, você não pode justificar a falta de espaço no espectro eletromagnético pela falta de conteúdo. É o contrário, o conteúdo vai vir, e o conteúdo tem conteúdo pra caralho, bacana pra gente difundir. O que falta mesmo é esse incentivo à ocupação do espaço e, eventualmente, o papel de vários atores, assim, da sociedade civil, do Estado e tal. E aí a gente está nessa batalha agora por um rádio digital que seja um rádio digital que possibilite essa abertura, quer dizer, que possibilite que o espectro eletromagnético seja um espaço que tenha abertura para não só com uma infraestrutura mais bacana, mas que tenha uma abertura maior para participação social mais efetiva. Então, são dois modelos que estão em disputa no Brasil hoje pelo padrão de rádio digital, que um é o norte-americano e o outro é um consórcio internacional que tem instalado na Índia e tal. Mas de várias empresas públicas, que é o DRM, é um nome infeliz, porque se confunde com o DRM, né, o Digital Rights Management, mas chama Rádio Digital Mundial, e é por essa plataforma e por esse padrão que a gente está batalhando aí, que é um padrão que tem solução em software livre, que tem solução em ondas curtas, por exemplo. Ondas curtas é uma coisa que também a galera esqueceu, e que, porra, no país do tamanho do Brasil, com a população espalhada que a gente tem, muitas vezes algumas populações só conseguem se comunicar via ondas curtas. E tem uma coisa, o rádio funciona sem a internet não funciona sem o rádio, porque se você pensar Wi-Fi, wireless é rádio, satélite é rádio, isso tudo trabalha com exploração do espectro eletromagnético. Então, se pensar a internet sem pensar o rádio, você não vai estar tendo a perspectiva universal da coisa. Então, quer dizer, o rádio ele está embaixo, né, daquilo que a gente chama de internet, tá? O rádio está embaixo. Agora, o rádio digitalizado tem uma série de outras possibilidades, que são as que eu falei aí, da gente otimizar as ondas curtas para ter projetos estratégicos, de você ter transmissores de baixa potência e rádios comunitárias otimizadas, você ter a multiplicação de canais. Então você tem uma rádio, você vai poder ter 4 diferentes fontes dessa mesma rádio, então podendo fazer 4 rádios comunitárias numa mesma cidade falarem mais pelo mesmo canal. Tem uma série de desenvolvimentos aí importantes para essa mudança de paradigma que o rádio está passando. E é fundamental que a rapaziada, assim, aí tem a ver com o lance do Labcel também, que esses projetos novos, tipo, para uma galera mais jovem, uma galera que está querendo mexer com produção de áudio, vídeo, de produção digital, também tenha a ideia de que não dá para esquecer certas tecnologias que são dadas como antigas, mas os malandros espertos, eles sabem do que se trata, sabe? É a gente que acha que, não, isso é antigo e tal, não vou nem me preocupar com isso. Mas a rapaziada tá pensando nisso, né? O nego tá em cima do espectro eletromagnético, tanto que as grandes concessões que o governo faz são para as telecomunicações, né? 4G, essas empresas que uma engole a outra, e aí cada vez mais ficam donas de espaços maiores no espectro eletromagnético. Então, quer dizer, os grandes barões, como a gente falou, os caras estão ligados nisso. Quem precisa se ligar somos nós e ter proposta para esse lance. Então, um pouco da proposta também metodológica, assim, pedagógica da Sala Livre, é também jogar essa ideia de que, velho, o rádio não é uma tecnologia do passado, né? É uma tecnologia do futuro, tá ligado? É a internet que é a tecnologia de agora, do passado. O
futuro vai estar na exploração desse espaço aí, que é o espectro eletromagnético. Bem massa. Da hora, velho. Acho que demos bem o recado aí, essa ideia de que o rádio não é aquela caixinha antiga que o vovô ficava com o ouvido colado lá. Acho que isso é a principal informação aí que a gente tinha pra deixar pra geral aí. Quer mandar mais um salve pra galera? Acho que já cumprimos nosso papel aqui com louvor. Pô, foi massa, cara. Um salve geral aí, força total pro Labicels, assim, tô correndo atrás, assim, todo mundo tá num corre, mas correndo atrás de acompanhar, e tô felizão, assim, de ter esse contato com algumas pessoas que eu já conhecia, outras que eu tô conhecendo agora, que eu tô vendo que fazem um trabalho também sensacional. E é isso, pô, tamo à disposição, sempre bacana conversar sobre esses assuntos e que a gente troque mesmo, assim, então tô ansioso para as próximas conversas que você vai ter aí, para eu poder ouvir também e saber o que a rapaziada tá pensando. Massa, velho. Se quiser propor também algum assunto aí, uma conversa com alguém, fica à vontade aí. A ideia é essa mesmo, a gente ir trocando ideia aí com a geral para trocar o mais informação possível, o máximo de informação possível aí. Pô, legal, sorte aí, e aí vamos ver se não demora pra gente se encontrar uma sexta-noite lá na Geek. Da hora, man. Satisfação aí, um abração pra galera do Labicels. Valeu. Valeu, Chico, salve total.